dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tio Waltenberg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão do Enem 2021, segunda aplicação, Waltenberg, segunda aplicação, uma questão recente, isso, questão novinha, recente, né? Vamos lá? E aí, tio Waltenberg? Então, gente, olha a fonte, é do livro do Conrad Tumbeiros, O Tráfico de Escravos para o Brasil, né? Publicada em São Paulo pela editora Brasiliense em 1985. Beleza? Falta bem, tumbeiros? Sim, gente, os navios negreiros, eles geralmente eram chamados de tumbeiros. Waltenberg, navios negreiros eram chamados de quê, rapaz? Tumbeiros? O Waltenberg, de onde vem essa expressão, tumbeiros? Ei, gente, o que é uma tumba? Ah, Waltenberg, uma tumba é um túmulo. Isso, tumbeiros. Lembra o quê? Lembra túmulo. Waltenberg, túmulo, morte. Vamos ver se o texto diz alguma coisa sobre isso? Os navios negreiros eram chamados de navios tumbeiros, chamados de navios tumbeiros, né? Não é à toa que dizem que o Oceano Atlântico é o maior cemitério negro, né, que existe no mundo. Por quê? Porque durante a travessia, grande parte dos escravos morria. Tá? Vamos lá? Alguns escravos morreram em consequência da violência essencial à sua captura na África. Ou seja, durante a captura dos escravos, muitos eram mortos. Muitos outros nas jornadas entre os lugares que habitavam no interior e os portos do Oceano Atlântico e Índico, ou enquanto aguardavam o embarque. Muito mais ainda no mar, outros nos mercados de escravos brasileiros, e mais ainda durante o processo de ajustamento físico e mental ao sistema escravista no Brasil. Caramba, tio Waltenberg, absurdo um negócio desse. Infelizmente, nossa humanidade já viveu tempos difíceis, né? Infelizmente. Então vamos lá. Então ele está dizendo que havia morte de escravos na África em virtude da captura. Havia morte entre a transferência deles, porque você sabe, né, que da África para cá vieram escravos de várias regiões, né? Imaginemos que isso aqui seja o continente africano, né? Continente africano, aqui imaginemos Europa, né? E eles eram trazidos para cá, Vamos imaginar aqui o Brasil, vamos imaginar aqui o litoral do Brasil, tá? Então, muitos escravos eram captados no litoral? Sim, mas também escravos eram capturados no interior africano. E aí ele cita que alguns deles morriam enquanto eram deslocados dessas regiões do interior até os portos, seja aqui no Oceano Atlântico, certo? Seja aqui no Oceano Atlântico, seja aqui no Oceano Índico. No Oceano Índico. Ah, também acontecia isso, sim, no Oceano Índico. Por exemplo, a região de Moçambique, né? A região aqui de Moçambique. Moçambique fica por aqui, tá? Então, e eles, quando estavam sendo deslocados até os portos, onde embarcariam em direção ao Brasil, eles também morriam durante o transporte, exatamente. Durante o processo, né, de ajustamento físico e mental ao sistema escravista. Eu não entendi, também, esse processo de ajustamento físico e mental. Quando chegavam aqui e tinham que se adaptar ao trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar, por exemplo, esse seria o ajustamento. Eles teriam que se adequar, se enquadrar na mentalidade do colonizador, né, do capitão do mato, né, do senhor de engenho. Teria que se adequar. E aí vinham os castigos físicos, psicológicos, né, a pressão psicológica. Então eles tinham que se adaptar. Exatamente. Beleza? Agora vamos ao comando da questão. Olha o que diz o comando da questão. As formas de violência relacionadas ao tráfico negreiro no Brasil colonial, destacadas no texto, derivam de quê? A letra A, da intensificação do expansionismo marítimo. Gostei. Letra B, da exploração das atividades indígenas. Não, gente. Em momento nenhum ele se refere à exploração indígena, né? Se refere ao escravo africano. Ok? A escravidão indígena existiu ao mesmo tempo, né? Certo? Concomitantemente à escravidão africana existiu a escravidão indígena. Mas, evidentemente, Portugal privilegiava a escravidão africana por conta do quê? Do tráfico negreiro, que era altamente rentável.
né? Volta e meia, você comprava um escravo, tipo, por 30, 40 reais na África, nos valores de hoje, chegava aqui no Brasil e vendia, né, por 5, 6 mil reais. Tá? Então, supressão da catequese jesuítica, gente. Supressão quer dizer eliminação, não houve. Né? Africanos também eram catequizados, sim, sim. Tanto é que quando chegavam no Brasil, eles eram rebatizados de acordo com a religião cristã. Muitos deles, então, passavam a adotar nomes cristãos. Tá? Então, por isso que é tão comum, né, entre nós brasileiros, sobrenomes como dos Santos, da Silva. Ah, é? Isso. Então, então significa que esses nomes foram adotados aqui quando eram rebatizados pelos padres jesuítas. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então não houve supressão. Eu pensei que catequizados eram só os índios. Não, não. Havia também a catequese africana. Tá? Ou seja, indivíduos eram também adequados à religião cristã contra sua vontade na maioria das vezes. Tá? Extinção dos contratos comerciais. Extinção, gente. Estamos numa época em que o comércio é intenso. O comércio de quê? O comércio de gente, o comércio de humanos, o comércio de açúcar, o comércio de pau-brasil, de algodão, de tabaco. Como é que estamos falando de uma época de extinção de contratos? Ocorre o quê? Uma intensificação de contratos comerciais. Tá? E letra E, também. Contração da economia ibérica. Contração seria o quê? Diminuição. Não é. Ao contrário, nós temos o quê? Um período de expansão comercial. Economia ibérica é uma referência a quem, gente? Isso aqui todo mundo sabe que é uma referência aos países, né, Portugal e Espanha. Né? E esses países estão ocupando e colonizando a América, então nesta época não existe contração. Existe o quê? Expansão, intensificação. E intensificação é a resposta da questão. Intensificação do expansionismo ultramarino. Né? Porque os escravos eram transportados em navios, né, da África para cá. E nesta época nós estamos vivendo o quê? O apogeu do período canavieiro, né? Tá certo? Beleza? Nós sabemos que mais tarde, na época do ciclo minerador, houve também uma intensificação pela procura de trabalho escravo, tá? No período minerador. No período do café. No caso do café, até 1850, né, predominou o escravo de origem africana, mas após 1850, nós vamos notar uma substituição do escravo pelo imigrante europeu. Lembra? O imigrante europeu começa a chegar aqui, principalmente depois da Lei Eusébio de Queiroz. Tá? Beleza? Então estamos falando aí do comércio transatlântico, né, de seres humanos que infelizmente existiu. Tá? Beleza? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou!